Ave Maria, Luciano Pavarotti cantando Ave Maria, Ave Maria de Johann Sebastian Bach. Pois é, hoje eu comecei bonito, né? Para um domingo, hoje é 27 de junho de 2020. Estamos aqui em mais uma edição do nosso diário da Covid-19. Muito bom dia a você, que espero tenha sentido a minha falta. Para quem não conhece o canal ainda, eu sugiro que você faça sua inscrição, agradeço as inscrições, agradeço se der um joinha e puder compartilhar o que a gente conversa aqui hoje. Bom, o título provisório desse canal é Diário da Covid-19, até porque a gente está passando, nesse ano de 2020, por essa experiência, essa terrível experiência inédita, que é passar por uma pandemia. Só que, óbvio que esse canal aqui se propõe muito mais. Ele se propõe a debater a crise política e, por que também não dizer, crise social e cultural que o Brasil vem passando e que vem de um ciclo. Eu já escrevi alguns artigos, tem alguns artigos acadêmicos publicados, e que eu digo que a gente vive um ciclo, desde 2013, a gente vive um ciclo esse que fechou em 2018, na eleição de 2018. Iniciamos um novo ciclo, ou seja, a nova república que a gente então conhecia, nova república da Direta Já, nova república do Tancredo Neves, nova república do Sarney, nova república que gerou aí, né, a polarização entre PSDB e PT, né, a era do Fernando Henrique, depois a era do lulopetismo com Lula e Dilma, com tudo de bom e de ruim que a gente pegou nesse período, essa era acabou. Nós estamos em uma outra era, uma era muito complicada, uma era ainda indefinida, mas uma era de crescimento do discurso autoritário. Estamos aí na era do populismo autoritário, a era do bolsonarismo. O bolsonarismo dentro dessa perspectiva da pandemia. Pandemia essa, meu camaradinho e minha camaradinha, que chegou hoje, né, a casos confirmados no Brasil de 1.280.054 pessoas contaminadas, né, pela data de hoje, confirmados hoje. Dessas pessoas, 697.526, graças a Deus, se recuperaram, saíram dos hospitais. Mas, infelizmente, nós temos já uma faixa de óbitos em torno de 56.109 pessoas que faleceram, que perderam a vida por conta de complicações da Covid-19. Pois é. Então, diante desse quadro, o mundo hoje tem, em casos confirmados, quase 10 milhões. No mundo inteiro, nós registramos 9.764.997 pessoas contaminadas no mundo, sendo que desse referencial, 4.917.328 saíram do hospital. Em teste se recuperaram. Não se sabe ainda, importante, se desenvolver anticorpos. Uma coisa é se recuperar. Outra é desenvolver os anticorpos para ganhar imunidade e não contrair mais o vírus. O que, segundo pesquisas, essa faixa de pessoas que estão atestadas com anticorpos, né, e que podem, inclusive, a partir da sua recuperação, gerar uma vacina, que é o que todos esperamos, oscila aí no universo 3 a 7% ainda. E no mundo nós temos, né, uma triste estatística de 492.807 pessoas que morreram no mundo. Ou seja, você já tem quase 500 mil de pessoas que morreram por coronavírus. Então, não é gripezinha. Bom, talvez por ter atestado que não é a gripezinha, pela primeira vez o presidente Bolsonaro, né, reconheceu a extensão trágica do coronavírus e numa live feita recentemente com a ajuda aí, né, do presidente da Embratur, né, numa versão muito menos bonita que a versão de Ave Maria que eu trouxe aqui com o Pavarotti, tentou também cantar uma Ave Maria, né, meio desafinada, como é seu governo, mas para tentar reconhecer e homenagear as vítimas do coronavírus. Pois é, ao invés de dizer que não era com ele, né, ao invés de falar e daí, ao invés de caçoar do vírus, dizendo que é uma resfriadinha, uma gripezinha, o presidente Bolsonaro reconheceu
O coronavírus mata. O coronavírus é trágico. E mais, o presidente essa semana deixou de bater no judiciário. Pelo contrário, pediu unidade, pediu cooperação. O que será que está acontecendo com esse presidente, né? Será que a fúria, o populismo, o discurso da briga do Bolsonaro, essa virulência bolsonarista, chegou a uma estabilização, se estabilizou, chegou ao seu limite, como diz na linguagem dos infectologistas em relação ao vírus, chegou ao seu platô? Porque os infectologistas esperam, né? E com essa taxa de contaminação de 1.000 a 1.056 pessoas por dia, não passando isso, não ultrapassando isso, a tendência é haver uma curva de estabilização. E não é à toa, porque por conta dessa estabilização, algumas regiões, como o Rio e São Paulo, já estão começando a abrir seus estabelecimentos. Com exceção de outras regiões, como aqui no Rio Grande do Norte, né, onde ainda se aguarda de forma ansiosa que haja alguma abertura, e a governadora aqui do estado decretou que só deve haver qualquer possibilidade de reabertura após o dia 1º de julho. Bom, mas se estamos falando de estabilização do vírus, será que vai haver também estabilização da política? Porque parece que o nosso presidente Bolsonaro, ao invés de encarnar para os seus eleitores a figura do mito, a figura, né, daquele presidente em um cavalo, desfilando pelo esplanada dos ministérios, né, como um capitão a liderar sua tropa, parece que dessa vez, né, apareceu uma outra face, pasme, uma outra face do Bolsonaro, que é a face do conciliador. Será que chegou a hora do Jairzinho, paz e amor? E por que será que, né, o presidente Bolsonaro está pegando tão leve? E veja bem, ele surpreendeu na indicação do ministro da Educação. Quando alguém achava que ele ia nomear mais um olavista, ou alguém pior que o Weintraub para o Ministério da Educação, ele colocou, né, o professor Decolelli, que é um negro, um afrodescendente, claro que indicado pela área militar, até porque ele foi da Marinha, mas um moderado, um sujeito afável, um homem de perfil técnico, né, que gosta de conversar com a imprensa, em que em minuto algum, né, teve qualquer problema, né, em dialogar. Parece ser um sujeito propenso realmente ao diálogo, indicado pelos militares, e tem uma diferença gritante, parece ter uma diferença gritante em relação ao seu antecessor. E não é apenas por conta da cor da pele, mas também pelo discurso. Parece que o presidente deu uma pausa no olavismo. Agora, eu fico me perguntando, mas tudo bem, nomeou o ministro da Educação de perfil técnico, está se aproximando do Centrão, deixou de fazer bravata e sequer apareceu no cercadinho lá da Alvorada para, né, saudar sem máscara os seus apoiadores ensandecidos, até porque ele está usando máscara agora, senão vai ser multado. Pois é, o que está acontecendo com o Bolsonaro? Como dizem os paulistas, meus amigos paulistas, eu não estou entendendo o que está acontecendo com o Bozo. Uma explicação. Um ponto fraco. Os filhos. O inquérito das fake news segue firme e forte, com a aprovação maciça do Supremo Tribunal Federal. Nesse inquérito, né, e os meios de comunicação já divulgaram a exaustão, está comprovado realmente que existe um gabinete do ódio. Existe uma rede de robôs ligadas à assessoria de comunicação do presidente e ligados, sim, a seus filhos. O filho 02, vereador, Carlos Bolsonaro, e o filho 03, deputado federal, Eduardo Bolsonaro. Pois é. Então, a investigação segue firme e forte, com apreensões, com prisão de apoiadores. Lembra que a Sarah Winter saiu com tornozeleira. A Sarah Winter saiu com tornozeleira, né? Pode ser presa novamente se descumprir as medidas que foram estabelecidas na sua libertação, na sua liberdade provisória, dentre elas, não poder se aproximar nem do Congresso e nem do Supremo Tribunal Federal. Mas, além disso, né, o financiamento das fake news parece ter sido atacado, porque os principais financiadores, dentre eles o senhor Luciano Hang e Nuno Davan, também foram, né, abordados pela Justiça, também tem bens apreendidos, também tem mandados cumpridos pela Polícia Federal e estão sendo todos investigados. Em uma semana, um castelo de cartas desmoronou
no bolsonarismo. E para completar a cereja do bolo, finalmente foi encontrado e preso o senhor Fabrício Queiroz, o laranja dos laranjas, o ex-assessor, o miliciano ex-assessor de Flávio Bolsonaro, o senador, o filho 01 do presidente. Ora, diante desse contexto, e com medo, que a palavra é essa, o capitão também sente medo. E com medo de que seus filhos sejam presos, essa que é a questão, sabendo que ele não controla a ala militar, apesar do seu discursinho barato, né, acossar, atiçar os seus zumbis, os seus apoiadores, a sua boiada, mas Bolsonaro não tem controle da sua ala militar. Ele não controla a ala militar. A ala militar tem vida própria. E essa militar que tem vida própria pode entregar até mesmo aos lobos do Supremo, aos lobos togados, o general Heleno, por ter falado muita besteira, porque também está sendo investigado pelos atos antidemocráticos. Parece, meus amigos e minhas amigas, que o jogo parece que ele zerou nesse contexto aí, nessa semana em que percebemos, né, uma república morna. Percebemos que a república, né, meio que acalmou-se. Você não percebeu nenhum grande fato, nenhuma grande movimentação. Do ponto de vista da extrema-direita brasileira. As manifestações foram pífias. Uma ou outra malucada de camisa verde e amarela saiu na rua. Mas você não tem aí, né, grandes manifestações de defesa do presidente. Pelo contrário, você tem um retraimento. Na estratégia futebolística, parece que o Bolsonaro, pela primeira vez, largou o ataque e foi todinho para a retranca. Está jogando igual a seleção italiana, ou então a um time de Série B que não quer ser rebaixado. Pois é. Medo do impeachment, medo de ser pressionado para renunciar, medo de uma crise nervosa por ter um filho na cadeia. Parece que esses fatores estão começando de fato a influenciar o Jair. Ele está deixando menos de ser mito e tornando-se mais Jair. E um Jair que sequer é Messias. Até porque seus apoiadores, né, de forma ridícula, ao carregaram a cruz nas planadas nos ministérios na última manifestação do último domingo, talvez apenas prenunciaram o calvário pelo qual está passando o seu líder, o seu chefe, diante de tantas caneladas, diante de tantas irresponsabilidades, diante de tanto desgoverno. Sim, porque foi isso que a ministra Carmen Lúcia disse numa live. O país vive um desgoverno. E se uma ministra do Supremo diz isso, é porque realmente a coisa está preta. Pois é, resta nos perguntar, do outro lado, qual oposição teremos a esse projeto. Se de fato agora a oposição democrata, que não é só a esquerda, engana-se quem pensa isso, não é só aquela esquerda que pede Lula livre, ou que pede Lula livre, ou que pede a volta de Lula. Muito pelo contrário. É, na verdade, todo o movimento que representa efetivamente os tais de 70%. Até porque, na última pesquisa, estabilizou. Bolsonaro continua tendo 32% de aprovação. Ou seja, há 32% de brasileiros que consideram o seu governo bom ou ótimo. Enquanto que você tem o universo de 44% que o detesta, que defenesta a figura de Bolsonaro. Mas ele tem esses 30%. Cadê os outros 70%? E nessa hora, meus amigos e minhas amigas, a dificuldade é grande, porque aí vem aquela velha piada de que a esquerda só se une na cadeia. No momento em que você tem um movimento puxado por Fernando Henrique Cardoso, por Haddad, por Michel Temer, e que busca chamar o Sérgio Moro, você vê aí, né, que ao chamar o Moro ainda é um tabu. O PT não aceita isso. Lula não aceita que seu principal algoz, que o levou à cadeia por mais de 1 ano e meio, participe agora de mãos dadas numa passeata em rua, num ato público, né, mesmo com a pandemia, para defender a democracia. É, meu amigo, mas se nas diretas já nós tínhamos um palanque que envolvia do Franco Montoro até Lula, que envolvia de representantes do Partido Comunista até gente do MDB, hoje, no momento democrático, como eu falei no início da minha fala, se a nova república deixou de existir, né, aquela nova república das diretas, que envolveu uma ampla frente democrática pedindo a democracia e o fim da ditadura, nós temos hoje, né, com essa nova fase do bolsonarismo, a necessidade cívica de ter, sim, uma nova frente democrática. E essa nova frente democrática envolve também o senhor Luciano Huck, envolve o senhor Alexandre Frota, envolve todos os arrependidos do bolsonarismo, como a senhora Janina Pascoal. Sim,
Pasme, senhora Janaína Pascoal ao lado da senhora Dilma Rousseff. Senhor Sérgio Moro ao lado do ex-presidente Lula. Sim, é isso que os democratas esperam. Para aqueles que são partidários e acham que o que eu falo é um absurdo, até porque as mágoas e ressentimentos são enormes, vai uma lição da filósofa Hannah Arendt. Quem trabalha com ressentimento é o antidemocrático. Quem trabalha com ressentimento é o totalitário. Hitler, Mussolini, Franco e muitos outros líderes autoritários trabalharam o ressentimento. O ressentimento é antirrevolucionário. O ressentimento é altamente reacionário. E é justamente para eliminar o ressentimento é que, por exemplo, Luiz Carlos Prestes conciliou com Vargas, que enviou a mulher de Prestes, Olga Benário, que virou até filme e livro, enviou Olga Benário, uma alemã judia, para um campo de concentração na Alemanha, onde ela morreu na câmara de gás. Esse mesmo Vargas, que deixou Prestes viúvo e que deixou a filha dele, Anita Leocádia, órfã, foi o Vargas que conciliou com o Prestes para que a democracia voltasse ao Brasil e que o Estado Novo desaparecesse. Pois é de conciliação que estamos falando e não de ressentimento. Política não se faz com ressentimento. E se eu estou sendo muito cristão, como sou ao falar disso, é porque, de fato, como militante social e como cristão, eu faço a conclamação. Tem que se formar uma frente ampla mesmo. O bolsonarismo está nas lonas. E está nas lonas porque os mecanismos do Estado Democrático funcionaram. Os mecanismos do Estado Democrático que são capazes de nos tirar dessa pandemia. Porque não é o governo federal e sua incompetência que vai nos livrar da pandemia. Que vai fazer reabrir o nosso comércio. Que vai fazer com que consigamos viver o nosso novo normal. Não, meus amigos e minhas amigas. Quem vai fazer isso é a oposição democrática a valência desse mesmo Estado Democrático de Direito. Estado esse, como eu falei, deixou o bolsonarismo na lona porque está sendo processado sobre ser preso pelo império da lei. E é justamente por essa oposição democrática, junto com os meios de comunicação democráticos, é que temos que marchar. Marchar sim, meus amigos, mas para resguardar a democracia, resguardar o nosso país e nos salvar do bolsonarismo e do vírus. É por conta disso que o Bolsonaro está falando pianinho. É por conta disso que ele recorre, meus amigos, à Ave Maria. E é por conta disso que eu volto ao Pavarotti. Tenham todos um excelente final de semana. Apesar da pandemia, apesar do bolso.